Olá, prezados alunos e alunas do curso de Gestão Ambiental da Unicesumar. Eu sou a professora Heloísa e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre atualidades do direito. E o tema elegido para a aula de hoje será compreendido das temáticas Hierarquia das Leis, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o ordenamento jurídico brasileiro, e a relação, a pirâmide de Kelsen nós vamos falar hoje, que fundamenta então essa relação verticalizada e escalonada entre as normas. Vamos falar também um pouquinho sobre o papel do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E por fim, nós vamos falar sobre o controle de constitucionalidade de algumas ações que tiveram seus resultados ali no final de 2018 e que impactaram diretamente no nosso Código Florestal e também na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esses são os temas da nossa aula de hoje. Então, vem comigo que nós vamos começar a nossa aula. Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre atualidades do direito. Então, na nossa aula de hoje, basicamente o conteúdo principal dela é falar sobre as ações abstratas de constitucionalidade que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Por que é importante falar dessas ações? Porque elas tiveram efeitos diretos no Código Florestal e também na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso que eu vou comentar com vocês o que foi decidido dentro dessas ações, ok? Mas antes a gente tem que falar sobre hierarquia das normas, para você entender por que essas normas chegaram a ser discutidas no Supremo Tribunal Federal e falar também sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Então, eu trouxe aqui para a primeira questão de reflexão para nós, para introduzir o aspecto da hierarquia das normas, falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, quem é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal ele foi criado após a independência do Brasil e ele exerce uma longa série de competências, dentre as quais a mais relevante e conhecida é o controle concentrado de constitucionalidade. A sua função institucional fundamental é servir como guardião da Constituição Federal. Essa função tão importante que ele tem de ser guardião da Constituição significa que ele deve proteger a Constituição Federal brasileira, proteger de quaisquer tipos de violações e garantir que ela continue, então, no ápice da pirâmide jurídica. Mas o que é pirâmide jurídica? E por que ela está no ápice da pirâmide? Então vamos entender, e para isso nós vamos falar um pouquinho sobre um austríaco, Hans Kelsen, que acabou se naturalizando estadunidense, norte-americano, e que através da sua obra Teoria Pura do Direito traz para nós essa ideia que traz a Constituição Federal no topo de um ordenamento jurídico. Então vamos começar falando um pouquinho sobre ele, né? Para você se situar, eu estou falando lá na sua página 22 do livro de Legislação Ambiental, que foi atualizado agora em 2020, em que te trata para nós sobre alguns aspectos bem interessantes. Então, eu vou te explicar acerca dessa hierarquia de normas. Então, essa noção de hierarquia, de dizer assim, olha, dentro do ordenamento jurídico, vamos começar a falar sobre o ordenamento jurídico, né? Dentro do ordenamento jurídico, nós temos uma ideia de que as normas, elas estão postas de forma organizada. Então, por isso, essas normas elas são postas e são criadas pelo Estado, que detém, então, essa figura tanto de punição quanto de criação das normas jurídicas, e que se pressupõe que essas normas elas estão dispostas de maneira organizada, por isso representam um conjunto, um ordenamento jurídico. Dentro desse conjunto de normas, desse ordenamento jurídico, é importante que se haja uma noção muito clara de hierarquia das normas, ou seja, uma norma deve obediência à outra. Então, como é que funciona toda essa questão? Preciso dizer para vocês primeiro que o direito ele se refere então a normas jurídicas, né? Ou seja, na prática jurídica, essas normas elas nunca são encontradas de forma isolada. O direito ele não é composto apenas de uma norma, isso você já sabe. Pelo contrário, né? Em tempos modernos ali contemporâneos, os estados eles acabam legislando e se valendo de uma infinidade de normas jurídicas. Não se pode imaginar em nenhuma sociedade atual em que o direito ele pudesse ser reduzido apenas a uma norma. Por isso, é importante, nessa etapa de estudos jurídicos, deve-se entender e compreender esse conjunto de normas jurídicas. Então, na modernidade, onde nós estamos vivendo, com o Estado trazendo para si o monopólio da legislação, do julgamento, né, até mesmo da sanção, da própria coação, a força física, né, e também assuntos considerados jurídicos,
passam a ser apenas aqueles que o Estado assim entenda. Não vamos entrar aqui nas questões muito pertinentes de direitos humanos, de reconhecimento dos povos tradicionais, comunidades, não neste ponto agora, ok? Então vamos entender apenas essa teoria do Kelsen para entender melhor o que acontece dentro desse ordenamento jurídico. Então, as normas jurídicas, né, elas só podem ser consideradas como pertencentes a um ordenamento jurídico, dentro dessa noção que eu disse para vocês, organizadas, porque outras normas jurídicas, que são hierarquicamente superiores, lhes deram validade. Então, assim, vamos exemplificar para você entender melhor. Uma norma municipal, ela é válida porque a lei orgânica municipal dá validade para ela. Mas a lei orgânica municipal, ela é uma norma válida porque ela está de acordo com as previsões de outras normas que são superiores para ela, como as normas da Constituição Federal, por exemplo, que é a norma de maior hierarquia, de mais alto grau dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, gente, a garantia de que uma norma pertença ao ordenamento jurídico, ou seja, de validade dela, né, reside na norma hierarquicamente superior. E esse processo ele é um processo contínuo, tá? Então, se uma norma se valida em outra norma superior, que por sua vez se valida em outra norma superior e assim por diante. Então, quando os alunos me perguntam, como eu sei se essa norma está valendo ou não? Primeiro, a gente precisa verificar se aquela norma está de acordo com a Constituição Federal. E por isso é muito importante estar atento principalmente ao ano. A nossa Constituição Federal Brasileira ela é de 1988. Então, provavelmente aquelas normas que são anteriores a 1988, elas não foram recepcionadas pela Constituição Federal, ok? É claro que é todo uma outra análise que tem que ser feita nesse sentido, mas a critério frio e a princípio lógico seria essa a colocação, ok? Bom, então, está claro que tal procedimento leva a uma pergunta muito importante. No Brasil, por exemplo, o conjunto de normas jurídicas, ela tem o seu mais alto grau, né, hierárquico, nas normas da Constituição Federal Brasileira, essa de 1988 que eu disse para vocês. Por isso, nós podemos dizer, então, gente, que todas as demais normas do ordenamento, eles somente serão válidas se estiverem de acordo com os procedimentos, competências e estipulações das normas constitucionais. Então, essa é a primeira colocação que precisa ficar bem clara. Bom, para entender um pouquinho melhor essa questão de hierarquia entre as normas jurídicas, nós vamos falar então de Hans Kelsen, né? Porque Kelsen ele responde, gente, a essa indagação de como fundamentar essa questão de hierarquia entre as normas. Então, a proposta de Kelsen ela é eminentemente idealista. Ele não fundamenta sua análise, né, na lógica do ordenamento jurídico na realidade social concreta. No entanto, a proposta dele de norma fundamental tem que guardar ali uma relação próxima, vamos dizer assim, né, daquilo que a gente entende como sendo então do realismo, ok? Bom, então essas são as primeiras colocações que a gente precisaria falar aqui sobre a noção, né, de hierarquia para entender um pouquinho melhor essa noção de hierarquia. Então, no eventual conflito, a lei que prevalecerá será aquela oriunda do ente federado competente para o tratamento da matéria, conforme a repartição de competências estabelecidas pela Constituição Federal. Então, deve-se ressaltar então, que existe uma relação hierárquica, como eu já disse para vocês, entre a Constituição Federal e as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, pois nesse caso, eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas se vocês virem essa expressão Magna Carta, ela quer dizer Constituição, né? Mas eu não gosto de utilizar essa palavra, e que situa assim um plano superior em relação a todas as demais. Por sua vez, a Constituição Estadual ela estaria situada de uma forma superior, então, às leis orgânicas do município, e a lei orgânica do Distrito Federal é equiparada, então, à Constituição Estadual. Então, o que eu quero dizer aqui? Lá no seu livro tem essa figura da pirâmide de Kelsen, então vamos partir de novo para entender um pouquinho mais o que Kelsen está dizendo nessa figura. Ele coloca para nós, dentro dessa pirâmide, dessa ideia de pirâmide, lá no topo a Constituição Federal. E tudo que está abaixo dela, então, seria uma norma infraconstitucional, ou seja, que não é uma norma constitucional, tudo bem? Então, segundo Kelsen, lá na teoria pura dele do direito, né, o conjunto de normas jurídicas, gente, ele precisa ser pensado como se fosse uma construção escalonada. Então, as normas jurídicas, elas não valem todas do mesmo modo,
há aqui uma hierarquia entre as normas. Então, as normas constitucionais, por exemplo, elas são hierarquicamente superiores às normas municipais. Como, no geral, né, há quantitativamente, vamos dizer assim, mais normas infraconstitucionais do que normas constitucionais, nós temos 250 artigos na Constituição Federal, né? E como estas estão no ápice do ordenamento jurídico, as normas da Constituição Federal, e as demais estão abaixo dela, costuma-se dizer, então, que no ordenamento jurídico, para Kelsen, ele teria, então, uma forma de pirâmide, ok? Então, por isso, estamos aqui entendendo essa pirâmide de Kelsen dentro da hierarquia das leis. Então, no topo dessa estrutura jurídica piramidal, né, principal e piramidal, nós temos as normas constitucionais. Abaixo, então, estão os escalões hierárquicos ali de normas jurídicas. Importante nesse ponto dizer, então, que apenas se saberá se uma norma jurídica ela pertence ao ordenamento jurídico caso ela tenha sido criada e trate de assuntos que sejam de competência do legislador que as criou. Mas como saber, então, né, se é de competência do legislador que a criou? Olhando para as normas hierarquicamente superiores. Então, você vai ver essas normas hierarquicamente superiores se elas permitem que o legislador ele trate daquele assunto que está sendo tratado naquela norma, né, segundo aqueles procedimentos, então a norma jurídica ela criada pertence ao ordenamento jurídico, né? Caso não, a norma ela é inválida, ela é ilegal e muitas vezes inconstitucional, porque ela feriu as previsões das normas jurídicas superiores. Então, esse procedimento de criação das normas e de verificação, né, da sua pertinência no ordenamento jurídico, ele sempre deve se ter em mente que o ordenamento ele tem escalões de normas, como eu disse para vocês. Então, há sim uma hierarquia. Por isso, o conteúdo nosso versa sobre hierarquia das leis, né? Então, existe sim uma hierarquia nesse ponto. Então, as normas superiores, elas condicionam as inferiores. E para estas que pertencem, para que essas pertençam, né, ao ordenamento jurídico, elas têm que estar restritas a condições impostas por aquelas. Então, tecnicamente, isso equivale, então, pessoal, a dizer que para sabermos se uma norma jurídica pertence ao ordenamento jurídico, devemos saber a respeito da validade dessa norma. Então, a norma será válida caso a norma superior a embase, a respalde. Tudo bem? Então, esse é o nosso conteúdo acerca aqui da hierarquia das leis. Como eu disse para vocês aqui, tendo em mente toda essa explicação que eu disse para vocês, é importante você ter em mente essa figura que está lá na sua página 22, que é a pirâmide de Kelsen, né? Então, por quê? Porque a pirâmide de Kelsen, como eu coloquei aqui no slide para você, ele tem a Constituição Federal como vértice, né? Por seu fundamento de validade de todas as demais normas do sistema jurídico. Assim, nenhuma norma do ordenamento jurídico pode se opor à Constituição. Então, essa é superior a todas as demais normas jurídicas, as quais são por isso mesmo, denominadas infraconstitucionais. Então, pessoal, essa é a nossa explicação sobre a hierarquia das leis, para você entender que existe esse conjunto, né, esse ordenamento jurídico, esse conjunto de normas que estão dispostas, de certa forma organizadas, e que existem entre elas, sim, há uma hierarquia, e essa hierarquia ela é necessária para que todas as normas elas tenham, então, a sua validade, e todas elas, então, se fundamentam na Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto que a gente venceu aqui, falando sobre hierarquia das leis. Agora você consegue entender que existe aqui uma disposição que deve ser observada e deve ser também cumprida. E caso ela não seja cumprida, nós estaremos diante, então, de uma inconstitucionalidade. E aí entra o papel do Supremo Tribunal Federal, como sendo o guardião da Constituição, que vai fazer essa verificação e vai dizer efetivamente se aquela norma for inconstitucional, ela precisa sair do nosso ordenamento jurídico, porque não é possível a sua validade, ok? Então, vamos continuar e vamos começar a falar, então, sobre o Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, então agora nós vamos dar seguimento e vamos falar, então, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Bom, provavelmente você já ouviu falar do Supremo Tribunal Federal, né? Com certeza. O Supremo Tribunal Federal, ele é citado quase que diariamente nas notícias.
sendo uma figura essencial, então, para a gente compreender os principais acontecimentos, inclusive políticos dos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal, ele esteve envolvido no impeachment de uma presidente, na prisão de um outro presidente e também no caso das fake news de 2018. Então, com base nisso, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele vem sofrendo ataques, né, diversos ataques por parte de vários membros ali, que pedem o impeachment de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então deu para a gente perceber, né, como o Supremo Tribunal Federal é fundamental para o jogo político, né, da política brasileira. Então vamos entender certinho o que é o Supremo Tribunal Federal e o que ele faz, né? Não apenas com base nesses acontecimentos, mas o principal fator dele e a principal atribuição dele, que é fazer, então, ser o guardião da Constituição Federal brasileira. Então, o que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, gente, ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Para ele compreende a princípio a guarda da Constituição Federal, conforme definido no artigo 102 da Constituição Federal Brasileira. Vou colocar meu vídeo aqui em cima de novo, ver se some. Ela agora sumiu. Fazendo edição, pessoal, em tempos de pandemia aqui. Então, ele é composto por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles é necessário que eles sejam brasileiros natos, tá bom? Então, não pode ser naturalizado aqui, é uma previsão que está na Constituição Federal Brasileira. E que são escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, estão lá no artigo 101 da Constituição Federal, e eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o presidente da República faz indicação de alguns nomes, e esses nomes, então, eles são sabatinados pelo Senado Federal, tá, pessoal? Então, quem escolhe é um órgão, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão de cúpula, né, do Poder Judiciário, mas ele não é a escolha, né, o ingresso dele não é como acontece no Poder Judiciário, por concurso público, mas então nós podemos dizer que ele é um órgão de escolha política, né, porque quem faz escolha é o presidente da República. Então, dentre as principais atribuições do Supremo Tribunal Federal, está julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que seja federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Deixa eu fazer uma pausa aqui para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer aqui, pessoal, vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, nós não vamos dizer como essas questões vão chegar, mas elas chegam através de ações, dizendo assim, olha, o Supremo Tribunal Federal, esta lei, federal ou estadual, me parece ser contrária ao que diz a Constituição Federal. O Supremo faz essa análise e ele vai se manifestar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade daquela lei, tudo bem? Agora, ele pode vir também aqui fazendo um outro papel, um papel de declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. É quando há dúvida, né, ambiguidade, porque veja só, a interpretação da norma é algo que pode gerar algumas dúvidas, não é? E algumas vezes é necessário, então, entender o contexto pelo qual a Constituição Federal almeja que se dê sentido àquela norma. Então, algumas vezes há dúvida com relação a esse entendimento, essa constitucionalidade dessa lei, chega ao Supremo dizendo, e aí, isso aqui é constitucional mesmo? E aí o Supremo vai dizer, sim, é constitucional, né? E vai afirmar a constitucionalidade daquela lei. Ou pode ser que ele também não afirme a constitucionalidade daquela lei, tudo bem? E aí a gente não vai falar aqui nesse momento, mas é uma outra atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF, né? Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que também é atribuição do Supremo Tribunal Federal, que aqui com relação a decorrente da própria condição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro, tudo bem? Bom, então nós vamos falar desse último, que é a DPF, nós vamos falar um pouquinho para que você entenda, né, a ADIM e a ADECOM, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de declaratória de constitucionalidade, tudo bem? Então, outra atribuição do Supremo Tribunal Federal, também na área penal, destaca-se a competência para julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, então é a atribuição do Supremo Tribunal Federal julgar o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, dentre outros. Então, são todas atribuições ali do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, então vocês podem ver ali,
nessa última figura, nossa, sobre o papel do STF, né? Você já deve ter ouvido falar que o Supremo é a instância máxima do Poder Judiciário do país. Mas antes de falar dessas atribuições aqui que nós já previamente conversamos, né, é preciso que você tenha em mente que... Por que existe o Supremo Tribunal Federal, gente? Porque as democracias ocidentais em gerais, e no Brasil, né, não é diferente, caracterizam-se pela separação dos três poderes, né, que é idealizada por Montesquieu. Então, o autor, Montesquieu, dizia que o homem, quando tem poder, tende a abusar dele. Então, para impedir esse abuso, Montesquieu formulou o sistema político com o princípio dos freios e contrapesos. Então, é com base nessa teoria que a grande maioria das democracias ocidentais adotam a divisão do poder executivo, legislativo e do poder judiciário. Então, a teoria dos freios e contrapesos, base da democracia ocidental, e um perfeito funcionamento de cada um desses poderes e a sua efetiva independência são essenciais para impedir que a gente tenha um autoritarismo, né? Por isso é tão importante a figura do Supremo Tribunal Federal, bem sedimentado e extremamente atuante, como acontece no Brasil, ok? Então, como vocês podem ver ali, ele é a instância máxima do Poder Judiciário. Não existem mais recursos quando chega ao Supremo Tribunal Federal após ele. Ele é o guardião da Constituição, não cabe recursos de suas decisões. Então, quem faz parte do Supremo? 11 ministros, como eu já disse para vocês, que são escolhidos pelo presidente da República, por isso essa questão de ser um órgão de cúpula do Poder Judiciário, mas de característica política. E dentro dele nós vamos ter então ali 3 órgãos, né, que é o plenário, as turmas, vão se dividir, o plenário se divide em 2 turmas, compostas por 5 ministros cada, o presidente não participa, e aqui tem a figura do presidente do Supremo Tribunal, que é escolhido para que ele faça, então, essa organização do próprio pleito. Então, ele pode propor alguns projetos de lei em questões relacionadas ao Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e ele vai fazer o julgamento, como eu disse para vocês, da ADIM, da ADECOM e da DPF, ok? Então, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós vamos, então, passar para entender um pouquinho mais sobre as ações ali que foram discutidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a constitucionalidade, então, né, dessas normas lá. Então, o nosso conteúdo está lá na página... Bom, então, o nosso conteúdo está na página 31 do teu livro de legislação ambiental, já atualizado. E nós vamos falar do quê? Nós vamos falar aqui, pessoal, o seguinte. A Lei 2.651 de 2012, que é o Código Florestal, ele foi questionado no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, então tem competência para isso. E ele foi questionado pelo Procurador-Geral da República, na data de 21 de janeiro de 2013, pelas ADINs 4.901, 4.902, 4.903 e havendo a propositura da ADC 42, né, que é a ação declaratória de constitucionalidade, também da ADI 4.937. Bom, o conteúdo, a decisão dessas ações é que impactaram diretamente na nossa disciplina. Eu priorizei trazer para vocês alguns exemplos daquelas normas que foram questionadas acerca da sua inconstitucionalidade e foram declaradas como constitucionais pelo Supremo. E priorizei trazer, então, uma abordagem mais explicativa acerca daquelas ações que foram consideradas, então, inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, tiveram que sair do nosso ordenamento jurídico. Bom, então nós tivemos aqui primeiro, lá no nosso artigo 3º, né, no nosso inciso 9º, foi avaliado sobre o leito regular ali. Então, ele dizia o seguinte, o leito regular é a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Então, a gente está falando aqui de área de preservação permanente. Questionava, então, essa área de preservação permanente a partir do leito regular. O Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo. Lá no nosso artigo 4º, inciso 3º, ele colocava ainda: considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos desta lei. Então, vamos subir aqui o meu vídeo para você poder ler também junto comigo. Então, as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais em faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Bom,
Aqui ele dizia para nós, então, que é uma área de preservação permanente. Aquelas áreas que estão, então, em volta, gente, desses reservatórios de água artificiais, tá bom? Decorrentes aqui dessas questões aqui. Detalhe, na faixa definida na licença ambiental. Era isso que se questionava, a questão da licença ambiental. A licença ambiental ia determinar, então, essa faixa definida, e o Supremo Tribunal considerou sim, é constitucional, o dispositivo continua no ordenamento jurídico, então esse ponto a gente não pode mais questionar, ok? Bom, seguindo ainda, a gente tem aqui um outro ponto, né, uma outra norma avaliada. Aqui nós tínhamos, então, entende-se, para os efeitos desta lei, entende-se por utilidade pública. Então, a lei, ela questionava acerca aqui do que viria a ser a utilidade pública. Então, na nossa linha B, ela trazia as obras de infraestrutura destinadas à concessão e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, aqui eu grifei para vocês, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de práticas esportivas, competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto neste último caso, extração de areia, argila, saibro e cascalho. Então, aqui o Supremo Tribunal Federal ele decidiu interpretação conforme a Constituição de modo a se condicionar a intervenção excepcional em área de preservação permanente, por interesse social ou utilidade pública, a inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Então, aqui o que ele decidiu? Você pode intervir na área de preservação permanente nessas situações que são entendidas aqui, gente, olha, vejam bem, como utilidade pública, né? Você poderia, então, intervir nessas áreas de preservação permanente, desde que, condicionado por interesse social ou utilidade pública, inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Então, eu não tenho outra alternativa, então eu poderia intervir, tudo bem? Então, aqui ele deu uma interpretação conforme a Constituição, ok? Então, ele não reconheceu a inconstitucionalidade, mas ele aqui deu uma interpretação conforme, ele mudou um pouco a interpretação, dizendo, olha, para entender o conteúdo que a norma quis estabelecer aqui, na mesma linha que a Constituição Federal segue, então essa agora passa a ser a interpretação, tudo bem? No mesmo sentido, dando interpretação conforme a Constituição, ele decidiu, para os efeitos desta lei, entende-se por interesse social, né? Então aqui ele coloca lá, condicionar a intervenção excepcional em ATPP por interesse social ou utilidade pública a inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Então, se eu não tenho outra opção dentro desses parâmetros regulamentados pela lei, eu poderia intervir numa área de preservação permanente quando eu estivesse falando de interesse social. Outro ponto ainda que ele trouxe para nós, lá no nosso artigo 3º, né? Ele traz para nós, para os efeitos dessa lei, no inciso 17, nascente, afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer dizer que, quando nós falamos lá de nascente, né, afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade, ou seja, que não é o ano todo, e dá início a um curso d'água, né, um curso d'água perene, ele decidiu dar interpretação conforme a Constituição para fixar a interpretação de que, em torno de nascentes e olhos d'água intermitentes, são área de preservação permanente, ok? Então, ele decidiu aqui pela interpretação conforme a Constituição. Ainda no artigo 3º, agora eu vou falar para vocês sobre as inconstitucionalidades, né? Ele coloca, parágrafo único, para os fins dessa lei, entende-se por tratamento dispensado aos imóveis, que se refere ao inciso 5º deste artigo, às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvopastoris, bem como as terras indígenas demarcadas e as demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Gente, muito interessante essa decisão do Supremo Tribunal Federal e acertada, né? Porque aqui ele dizia assim,
precisa essa terra indígena ser demarcada? Existem várias terras indígenas sem demarcação, né? E aquelas áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais, então aqui ele disse assim: declaro a inconstitucionalidade das expressões demarcadas e tituladas. Então, ela não precisa ser uma terra indígena demarcada pelo governo. Considerando-se apenas terra indígena, já está valendo, tudo bem? No mesmo sentido, áreas de povos e comunidades tradicionais não precisam ser áreas tituladas. Então, aqui foi uma decisão acertada do Poder Judiciário. Em meio a um ano que a gente vive tanto falando sobre questões de demarcações, né? Tantas terras indígenas pedindo a demarcação e o governo disse que não iria demarcar terras indígenas, comunidades tradicionais titular, né, as comunidades tradicionais esse ano. Enfim, pela ideologia, sem entrar nesse ponto aqui. Então, foi acertada a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, né? E a última que a gente tem que falar aqui sobre... vou jogar de novo meu slide aqui para baixo, tá, pessoal? Pro cantinho. Então, artigo 3º, para efeitos desta lei, né, entende-se por utilidade pública as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aqueles necessários aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. Bom, ele declarou inconstitucional a expressão gestão de resíduos, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. Gente, o que quero dizer aqui? Era possível a intervenção em uma área de preservação permanente por utilidade pública. Ele entendeu que não se trata de utilidade pública gestão de resíduos sólidos. Então, os aterros sanitários não podem estar em áreas de preservação permanente. Assim como instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais também não podem estar em áreas de preservação permanente. Então, acertadíssima essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, conforme o informativo 892 do Supremo, o colegiado destacou que o artigo 225 da Constituição estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sobre essa perspectiva, o meio ambiente assume uma função dúplice no microsistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, os quais se posicionam paralelamente também de forma simultânea, como credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva. Então, esse foi o informativo do Supremo Tribunal Federal após essas decisões que chegaram a 2 decisões de reconhecendo a inconstitucionalidade desses dispositivos que nós falamos. Então, como eu disse para vocês, essas questões elas impactam tanto no Código Florestal quanto nessa penúltima que nós falamos sobre a gestão de resíduos sólidos na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque agora fazer gestão de resíduos sólidos não é mais possível dentro de áreas de preservação permanentes. Né? Então, a meu ver, uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, mas existem muitas divergências a respeito dessa opinião. Bom, gente, a nossa aula foi esta de hoje, esse conteúdo de atualidades do direito foi este, e eu espero te encontrar na nossa próxima aula ao vivo e fico aberta a qualquer questionamento que você tenha no decorrer da semana e na análise desse vídeo, tudo bem? Fiquem bem e espero encontrar vocês em breve.